Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Vinícius da Joiners. Gostaria de dar-los as boas-vindas a esse evento online que vamos realizar hoje em parceria com a Rina. O nosso tema vai ser como enfrentar, então, uma entrevista técnica na Rina. No Rina, perdão, desculpa. Eu estou aqui hoje com a Karine Melhado, que é a Latam Recruiter, e com o Edgar Ferreira, que é a Digital Solutions Project Manager. Bom, para quem não sabe, a Joiners, nós somos um aplicativo com inteligência artificial e nós conectamos então jovens com as melhores oportunidades de trabalho. Tudo isso nós realizamos por meio desse modelo de inteligência artificial que a gente desenvolveu, que cria o match perfeito entre todas as suas ambições, o seu curso de estudo e as vagas de trabalho que estão dentro da nossa plataforma. Dou então as boas-vindas a todos. Gostaria que todos ligassem a câmera, né, para a gente poder ver vocês também e interagir. E se vocês não quiserem perder mais eventos online assim como esse que a gente está realizando hoje, não se esqueça de fazer o download do nosso aplicativo. Para estar sempre atualizado, então, com os futuros eventos online. O nosso chat está aberto. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram participar, estamos aqui. Deixo agora a apresentação para a Karine. Muito obrigado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigada aí pela presença de todo mundo que pôde se juntar a gente hoje. Como o Vinícius já apresentou, eu faço parte aqui do RINA como uma pessoa responsável pelos nossos processos de recrutamento para a América Latina. E também estou aqui hoje com a gente tem o Edgar, vou deixar ele se apresentar. Oi, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Mais uma vez, eu sou o Edgar, eu sou gerente de projetos do setor de transformação digital do RINA. Perfeito. Bom, para a gente começar a nossa conversa hoje, a gente pensou em um quebra-gelo, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor e ver quem estudou aí um pouquinho sobre o Rino ou não. Mas a gente vai poder abrir uma pergunta para vocês poderem participar, para a gente poder ter um momento aí participativo de vocês. E a gente vai usar o Mentimeter para poder colocar essa pergunta e vocês responderem. Martina, se você puder compartilhar aí o Mentimeter para as pessoas acessarem, por favor. Vocês podem acessar ou esse QR Code, ou acessar o site do Mentimeter e colocar esse código para poder acessar aí a pergunta. Tô vendo que já tem algumas pessoas lá acessando o link. A gente vai esperar só mais um pouquinho para poder já colocar a pergunta aí na tela para vocês responderem. Bom, então a pergunta é, gente, qual que é a área de atuação do Rina? Podem colocar aí o que vier na cabeça de vocês.
Legal, bastantes respostas. Tô gostando de ver. Podemos seguir, então? Vinícius. Perfeito. Bom, Sim, legal, sim. gente. Gostei muito das respostas de vocês. Falei brincando, vamos ver quem estudou, mas vocês de fato aparentemente estudaram. Então, bem interessante poder ver aí o que que vocês responderam. E isso daí vai servir para a gente poder linkar aí com o nosso primeiro momento desse nosso bate-papo, que é para poder justamente explicar para vocês o que que é o RINA, para quem não entendeu exatamente, para quem achou que é todas essas coisas está certo também. Então, a gente vai esclarecer para vocês um pouquinho. Martina, can you please go back to Louisa's screen, please? Perfeito, vamos lá. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo mais uma vez. É um prazer ver tanta gente aí interessada em conhecer um pouco mais do Rina hoje. Então, primeiro, é uma dúvida que vocês podem ter, por que que eu estou falando do Rina no masculino e não a Rina. Mas RINA é um acrônimo e ele significa Registro Italiano Navale, por isso que a gente se refere no substantivo masculino. E, naturalmente, a gente é uma empresa de origem italiana e a gente foi fundado ali em 1861, faz bastante tempo, como um órgão público. Pulando alguns aninhos aí na nossa história, a gente chega ali em 1968, que é quando é fundada a AIEX, que é uma associação internacional das sociedades de classificação, da qual o RINA é um membro fundador. Esse acontecimento ele é um marco muito especial e importante na nossa história, porque essa associação ela reúne justamente as principais sociedades de classificação naval do mundo. E isso fortalece a nossa credibilidade e o nosso posicionamento nos negócios de classificação e certificação de navios. Então, assim, em pouco tempo que eu falei para vocês, eu já mencionei classificação naval, vocês puseram essa palavra também, certificação, lá na nossa nuvem de palavras, mas o que que isso quer dizer na prática, né? Isso significa que o RINA, enquanto uma classificadora, é especializada e capacitada para poder avaliar se um navio está tecnicamente seguro para poder navegar, né? De acordo ali com determinadas normas e regras internacionais de engenharia e certificação. Voltando então aqui para nossa linha do tempo. No início dos anos 2000 é quando a gente se torna uma empresa privada e a gente passa a expandir a nossa atuação, tanto a nível geográfico quanto a nível de negócios. Então, a gente deixa de ser somente uma classificadora para poder entrar em outras vertentes também. Então, em 2011, a gente entra no negócio de consultoria e engenharia através de uma aquisição. Em 2016, a gente entra no negócio de consultoria. é, Melhor, desculpa, em 2016 a gente se expande, né, para o Reino Unido. Em 2018, a gente cresce no setor imobiliário e também no mercado africano. Em 2021, a gente consolida a nossa presença no mercado dos Estados Unidos. Em 2023, a gente tem a chegada de um novo CEO e a gente passa a viver uma transformação cultural e estrutural muito grande, com mudanças no modelo de negócio. E a prova disso é o lançamento da nossa fábrica de IA, que acontece em 2024, fortalecendo o nosso posicionamento como uma Knowledge Company, que é uma empresa de conhecimento. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, né, tem sido uma longa jornada, mais de 160 anos, e aliado com esse objetivo que a Karine acabou de falar, que é de se tornar uma empresa de conhecimento, obviamente a gente tem que investir em tecnologia e inovação. Então, em termos estratégicos, faz muito sentido, né, investir em se digitalizar, investir em novas soluções digitais e incentivar que essas ideias inovadoras sejam transformadas em soluções reais. Com isso, o Rio espera continuar seus bons ciclos de desenvolvimento, com o objetivo de reduzir custo operacional, melhorar a tomada de decisão com base em dados e processos mais dinâmicos e flexíveis, o que, por sua vez, está alinhado com o propósito de prover serviços de excelência para os nossos clientes.
Perfeito. E atrelado a isso que o Edgar falou e ao spoiler que eu dei ali para vocês sobre a fábrica de inteligência artificial, esse é um dos exemplos, né, que mostra o nosso compromisso com a inovação. Então, o que que é essa fábrica de inteligência artificial? Basicamente, são times que unem a tecnologia e a estratégia de negócios para poder criar novas soluções, usando inteligência artificial e digitalização para poder transformar os nossos serviços. A fábrica de inteligência artificial, ela trabalha junto de todas as áreas da empresa, ajudando a tornar os processos mais eficientes, desenvolver novos modelos de negócio e lançar serviços que realmente fazem diferença para os nossos clientes. É assim que a gente tem se posicionado como referência em transformação digital, sempre olhando para o futuro e buscando novas formas de inovar também. Bom, vou deixar agora o Edgar falar um pouquinho sobre os nossos hubs de inovação aberta. Então, mais uma vez, né, deixando claro que um dos pilares da empresa é inovação e tecnologia. A RINA, o RINA, ele possui centros de inovação espalhados pelo mundo, que vocês podem ver aí, tem a Ásia, Europa, América do Norte, e recentemente, este ano, foi aberto um centro de inovação no Rio de Janeiro, que é basicamente um espaço para compartilhar conhecimento, inovação e transformar ideias em projetos reais. E isso tudo aqui pertinho da gente, aqui no Rio. E mais um pouquinho vocês podem conhecer, vocês podem acessar o site do RINA, que lá vai ter um link para conhecer mais ações desse centro de inovação. Perfeito. Bom, agora falando um pouquinho de números. Globalmente, a gente tem aí mais de 6.600 colaboradores, a gente está presente em 70 países, mais de 200 escritórios. A gente é uma empresa global e a gente valoriza muito a multiculturalidade, então a gente tem pessoas aí espalhadas pelo mundo e pessoas com mais de 90 nacionalidades diferentes. E como eu expliquei no início da apresentação, né, falando um pouquinho sobre a história da empresa, como que a gente chegou até onde a gente está hoje, ao longo do tempo a gente foi ampliando bastante a nossa área de atuação. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês sobre a classificação e certificação naval é o que a gente chama internamente da nossa área de marine. Continua sendo o nosso core business, ou seja, o coração da nossa atuação, mas a gente hoje vem atuando em outras frentes. Quando a gente fala de consultoria em engenharia, que foi algo que vocês falaram muito também lá naquela nuvem de palavras, estão super certos, a gente hoje tem algumas divisões dessas áreas de negócio para poder tratar desse tema. Então, a gente tem, por exemplo, as áreas de energia, indústria e infraestrutura e mobilidade. Vocês podem ver no slide, né, que algumas têm a bandeira do Brasil, que mostra onde a gente já. Quais que são as áreas de negócio que a gente hoje atua aqui localmente. Indústria, a gente está começando bem devagarzinho ainda, mas a gente ainda tem poucos projetos ali relacionados a isso e a gente ainda não atua com a parte de real estate, tá? Mas só para poder explicar para vocês um pouquinho de cada uma. Essas que eu falei, né, que são as áreas de engenharia, energia, indústria e infraestrutura, elas diferenciam-se entre si basicamente no tipo de mercado que a gente atua. Então, na área de energia, a gente oferece consultoria para mercados desde o óleo e gás até a energia renovável. Dentro da parte de indústria, a gente atende manufatura, indústrias químicas, por exemplo, e em infraestrutura a gente atua com rodovias, ferrovias e aeroportos. O serviço de certificação, ele busca avaliação de conformidade em certificação de produtos e serviços. Então, a gente atua como uma certificadora para outras empresas que buscam, por exemplo, o certificado da ISO 9001 de qualidade, que talvez vocês já tenham ouvido falar, para poder garantir que aquela empresa esteja apta para poder receber aquela certificação. E na área de real estate, a gente avalia projetos e certificação ambiental para edifícios. Mas o que que isso tudo tem a ver com tecnologia, né? O Edgar vai contar pra gente como que o trabalho dele está relacionado a tudo isso que eu falei dentro dessas áreas de negócio. Então, eu trouxe aqui para vocês três exemplos de projetos que estamos trabalhando atualmente no RINA. Então, como a Karine mostrou no slide anterior, um dos serviços que o RINA oferece é a inspeção de equipamentos, isso lá no setor de energia. E essas inspeções vão de desde equipamentos muito simples, então tem inspeção de tubulação, de container, até inspeção de equipamentos complexos, como é o caso de inspeções em helicópteros, para atender o setor offshore da Petrobras.
Nesses casos, que é preciso inspecionar esses equipamentos, nós temos que entregar relatórios para os clientes. E esse processo de entregar esse relatório, ele é demorado, porque ele envolve, precisa preencher os dados em campo, tem que anexar arquivos, tem que tirar foto. E, além disso, perdia-se, né, muito tempo formatando o relatório final. Para aqueles que vão passar pelo famoso TCC nos próximos anos, vocês vão saber muito bem o que é isso. Você pega uma foto, encaixa no documento de Word e simplesmente desconfigura todo o documento. Então, pensando nisso, pensando nesse processo de desde a concepção do relatório até a entrega, nós criamos uma plataforma digital online, que é o projeto Rap4U, que ele ajuda tanto o pessoal em campo, que são os inspetores, até o pessoal que revisa o relatório, chamamos de coordenadores, e os gestores do projeto, com o objetivo de entregar esses relatórios de maneira mais rápida e com maior qualidade. Então, nós digitalizamos totalmente o processo. Então, lá na ponta, quando o inspetor ele começa a elaborar esse relatório, ele já tem uma ferramenta para anexar foto, para preencher, para corrigir eventuais erros, até o envio desse documento. Então, ao invés de transacionar o relatório via e-mail, a gente transaciona totalmente dentro da plataforma. E um aspecto interessante desse projeto é que nós estamos usando ferramentas de IA, como mais uma vez disse a Karine. A gente quer investir muito nessa parte de IA. Então, a gente usa essa ferramenta para melhorar a entrega. Então, tem desde a parte de revisar o relatório, e essa IA ela indica inconsistências nesse relatório, até eventuais problemas mais sensíveis. A gente, por exemplo, consegue saber se dentro do relatório tem alguma medição que ela está fora do que foi determinado pelo cliente. Então, esse é o primeiro projeto, é o Rap4U. Esse segundo exemplo, na verdade, ele é um serviço que o RINA disponibiliza, que é a inspeção de drone. Em alguns casos, o local da inspeção tem acesso difícil. Então, exemplo, pá de torre eólica, linha de transmissão de energia, parque solar, torres de telecomunicação. Então, nesses casos, é muito complicado você levar um inspetor para fazer essa inspeção. Então, você faz uso de drones, que tem todas as vantagens, né? Primeiro, é a segurança do nosso pessoal em campo. Segundo, a gente consegue obter fotos, vídeos, hoje com uma qualidade muito boa, às vezes até em tempo real, obviamente, diminui o tempo de inspeção. E o terceiro projeto, que é o que eu acho mais interessante, porque ele combina tanto entrega de valor para o cliente, quanto P&D, lembrando mais uma vez nosso Centro de Inovação Aberta, e uma parceria com instituições de ensino. Nesse caso, Perto Mantes, foi a PUC-Rio. Ele foi totalmente feito por um time muito jovem do RINA, no qual a gente tem muito orgulho, que é o Lucas Oliveira, o Luiz Guilherme e o Juan Coutinho, que ele é uma aplicação desse top, mas que ele analisa imagens de vídeo de câmeras submarinas que a Petrobras tem. Então, usando computer vision ou visão computacional, é feita uma classificação automática daquelas imagens que a gente consegue obter da Petrobras. Então, ele analisa. Primeiro, ele identifica se tem tubulação, se tem estrutura submarina, se há vida marinha, e ele classifica com relação a danos desses equipamentos, se tem algum tipo de problema, e já alerta o operador no solo. Então, todo esse processo, a gente consegue ter mais velocidade, consegue ter mais precisão, porque a gente consegue analisar as imagens, né? Hoje em dia, mais uma vez, né? As imagens são de qualidade muito boa e suporte confiável. Como vocês podem ver, tá? Eu trouxe 3 exemplos que foram feitos dentro do RINA, mas tem propostas bem diferentes. Então, primeiro, a plataforma web, que é a Oref4U. O segundo, usa tecnologia embarcada em drone para fazer essas inspeções. E, assim, lembrar também que tem vários sensores instalados nos drones. E o terceiro
uma parceria tanto com o cliente, com uma faculdade, para prover solução para o cliente. Ou seja, todos vocês que gostam de ciência e tecnologia, engenheiros, desenvolvedores, cientistas de dados, designers, pessoal que quer ser PO e PM, todos vocês são muito bem-vindos no RINA. Não é isso, Karine? Exato, perfeito. Muito obrigada, Edgar, por alguns dos exemplos, né, de projetos que a gente vem trabalhado. Acho que deu para vocês agora entenderem um pouco mais sobre a atuação do RINA, como que os nossos projetos, estão diretamente ligados à tecnologia e o nosso compromisso também de trazer cada vez mais, inovação para os nossos projetos. Bom, e aí agora falando um pouco mais, sobre o nosso processo seletivo. Eles costumam ser rápidos, eles costumam ter poucas etapas. É claro que depende, não estou fazendo nenhuma promessa, mas geralmente é assim que funciona. Então, tudo começa na inscrição da vaga, que é quando nós, os recrutadores, avaliamos os currículos e a gente compartilha com os gestores para validação técnica, né? Se de fato as informações ali que estão naquele currículo estão tecnicamente alinhadas com o perfil que a gente está buscando. Então, os gestores, eles aprovam os currículos para a gente poder entrevistar, e antes dessa primeira entrevista, a gente pede para os candidatos completarem os testes padrão da nossa plataforma, que são testes de lógica, fit cultural, inglês. A ideia é que com esses resultados a gente siga para a entrevista, né, com o RH, com os recrutadores, entendendo um pouco mais sobre vocês. E aí, na entrevista, a gente busca explorar também o histórico e o momento profissional dos candidatos, entendendo ali quais que são os pontos de sinergia com a vaga, e também, né, os pontos de sinergia do seu perfil comportamental com o perfil da empresa que a gente busca. E depois a gente segue com os candidatos aprovados para a entrevista técnica, que é direto com o gestor. E aí essa etapa ela já é mais objetiva, ela busca explorar os seus conhecimentos em ferramentas e sistemas, por exemplo, e as perguntas elas tendem a ser menos abertas, porque passam a ser perguntas mais com respostas certas e erradas. Então é importante se preparar bem, revisando termos técnicos e detalhes do dia a dia da sua atuação. Então, como eu falei para vocês, né, o primeiro passo de todo o processo seletivo é o currículo, e aqui não é diferente. Então, a gente quis destacar a importância de um currículo bem estruturado, para poder falar também quais informações que não podem faltar. É importante que essas informações elas estejam sempre claras e organizadas no currículo de vocês, então é legal que vocês separem por seções, como formação acadêmica, experiências, cursos ou certificados, conhecimentos em idiomas, e aí só abrindo um parênteses. Hoje a gente valoriza muito o conhecimento do inglês por sermos uma empresa global e a gente está cada vez mais atuando em projetos a nível global, não só a nível local. Então, o inglês é o nosso idioma oficial e a gente valoriza muito isso também. Então, além disso, né, uma dica que eu queria dar é colocar na empresa, né, quando vocês forem colocar as empresas pelas quais vocês passaram, colocar qual é a área de atuação daquela empresa. Ou então, por exemplo, se vocês não têm necessariamente uma experiência formal numa empresa, mas têm experiências com projetos acadêmicos ou algo do tipo, laboratórios, é legal vocês colocarem qual que é a área de atuação ou de pesquisa daquela empresa ou daquele laboratório. Então, porque, por exemplo, se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com clientes do setor de energia e óleo e gás, por exemplo, que é um ramo que a gente atua muito fortemente aqui, isso é interessante. E consultoria de forma geral também. Edgar, nos aspectos técnicos, o que que você destaca como importante nessa parte? Então, Karine, a gente deve antes reforçar, tá, que a análise técnica ela depende muito do perfil da vaga, né? A gente tem engenheiro, a gente tem desenvolvedor de back-end front, design, pessoal de dados e por aí vai. Mas uma boa formação técnica é sim um ponto-chave, principalmente porque hoje tem muita disponibilidade de cursos complementares na área de tecnologia, Uhum, inclusive os cursos complementares à distância. E a gente deve uhum, reforçar isso porque nessa área de tecnologia é importante você estar sempre atualizado com ferramentas novas do dia a dia, sempre uhum, atualizado. Então, por exemplo, se for para alguém que vai ficar vaga para desenvolvedor web, então é bom saber quais são as linguagens mais recentes, JavaScript, Python para o pessoal de dados, banco de dados não relacionais. São
cursos que curso e experiências, tá? Que é bem importante, tá? E também aqui no RINA a gente trabalha com times ágeis, né? Seguindo a filosofia Scrum. Então é bom se atualizar com relação ao Kanban, essas ferramentas de gestão de projetos como DevOps, Monday, Trello. Tudo isso vai nos ajudar a entender melhor a trajetória do candidato. Com relação às experiências práticas, a gente olha com bastante carinho, né? Estágios de engenharia, empresas júniores, projetos pessoais, mesmo que sejam pessoais, mas se você tem algum projeto na área de tecnologia, isso também a gente olha com bastante carinho. Perfeito. Bom, então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre uma parte importante que pode parecer bobeira, mas que reforçar para vocês sempre verificarem as informações pessoais no currículo de vocês. E-mail, telefone, já aconteceu, pode parecer história de recrutador, mas não é verdade. Já aconteceu de eu pegar um currículo e o e-mail da pessoa tá errado, ou o telefone da pessoa tá errado e eu não consegui entrar em contato. Então, é uma dica aí que eu dou para vocês também, extra, para vocês sempre terem certeza de que essas informações estão certinhas. Bom, falando um pouquinho sobre as nossas competências, né? O que que a gente busca, nos candidatos durante o processo seletivo? Recentemente, a gente passou por uma revisão da nossa matriz de competência, então é o timing perfeito para poder compartilhar com vocês. Acabou de sair do forno, exatamente o que que a gente mais valoriza nas pessoas. Começando por empowerment, né? O que que isso quer dizer? É o ponto de partida, no que se refere ao autoconhecimento, integridade e responsabilidade. Então, a gente entende que a liderança ela começa pela capacidade de governar os seus próprios pensamentos, emoções e ações. Então, pessoal, eu já antecipei antes, mas nós temos adotado a metodologia ágil dos nossos projetos. Então, a gente incentiva a autonomia dos colaboradores na execução das suas tarefas, promovendo exatamente isso que a Karine acabou de mostrar, que é o empowerment. E a gente tenta, ao máximo, evitar a microgestão. Então, cada membro do time ele tem liberdade para tomar decisões, propor soluções e gerenciar seu trabalho dentro dos objetivos estabelecidos. Então, essa competência para a gente é muito importante. Perfeito. Falando da próxima competência, foresight e insight, isso significa ter uma visão sistêmica, antecipar tendências e entender conexões, porque a gente entende que isso é essencial para poder inovar e se adaptar às mudanças de um mercado cada vez mais dinâmico. Então, às vezes nós somos um pouco repetitivos, mas, mais uma vez, setor de TI, de tecnologia, as ferramentas, elas se tornam obsoletas muito rapidamente. Então, a gente busca profissionais que tenham visão de antecipar essas tendências emergentes e são capazes de compreender as suas implicações. Então, por exemplo, para quem já acompanha a evolução das IAs generativas, o boom não aconteceu esse ano, o boom não aconteceu em 2023, e a gente já está falando de IA desde 2021. Bom, o próximo é Domain e Business Acumen, que basicamente significa excelência técnica, entendimento econômico e fluência digital, porque são capazes de transformar o conhecimento em, de fato, valor e inovação para os nossos clientes. Então, nesse caso, a gente está falando de profissionais que têm domínio técnico, e se for, mais uma vez, né, os desenvolvedores, precisam ter domínio técnico de uma programação, de uma linguagem de programação moderna. Se for pessoal de dados, tem que ter domínio sobre Python e plataformas de Big Data. E é igualmente importante, tá, a visão de negócio, tá, entender como essas decisões técnicas elas se traduzem em valor para o negócio, para o nosso cliente final. Então, a gente precisa equilibrar, né, mais uma vez, a excelência técnica com os nossos objetivos, que é, mais uma vez, agregar valor aos nossos serviços para os nossos clientes. Falando agora de influência interpessoal, a gente entende que os resultados eles são potencializados pela colaboração, confiança e inclusão para poder criar rede de cooperação entre diferentes áreas e perfis, e é dessa forma que a gente consegue atingir tanto essa inovação e esse resultado agregado, valor agregado que a gente tem mencionado tanto aqui hoje.
Eu não queria, Karine, mas alguém acho que digitou aí no chat soft skills e aí abriu para mim aqui, tá? Mas Ah, então, eu é respondi exatamente falando isso. que esse é o slide que a gente está tratando desse tema. Isso, então assim, mais uma vez, para o pessoal de tecnologia, a gente trabalha o tempo todo com sistemas, ferramentas, novas tecnologias, mas o sucesso dos projetos, ele depende da colaboração humana. É a mesma coisa com o esporte coletivo, tá? Não basta ter talento individual, é preciso saber trabalhar em equipe. Então, nós valorizamos pessoas que sabem comunicar ideias, construir consenso e inspirar o time. A gente usa a metodologia ágil, essa ideia por trás dos times. O que nós queremos é transformar a competência técnica em resultado coletivo. E agora, indo aqui para a última competência comportamental, a dinâmica organizacional, a gente está falando de agilidade, abertura e adaptabilidade, que são características que a gente entende que garantem uma competitividade e uma sustentabilidade saudável, especialmente em um ambiente de transformação constante como o qual a gente vive hoje. É isso aí. Buscamos profissionais que entendem como as mudanças impactam o trabalho, principalmente na área de tecnologia, e transformam isso em colaboração dentro do time. Bem, agora falar um pouco, né, das competências técnicas, com base nesse novo modelo, né, que a Karine acabou de apresentar. Então, a gente estrutura essa competência em três pilares, tá? O primeiro é aprender continuamente e ser autodidata. Então, no setor de TI, mais uma vez, as ferramentas elas evoluem muito rápido. Então, a gente busca pessoas que são capazes de dominar novas linguagens, novas tendências, novos frameworks, novas tecnologias. Tudo isso de maneira independente e aproveitar algo que talvez algumas pessoas que são um pouco mais antigas na área, elas não tiveram, que é a vasta documentação e os vastos recursos que estão disponíveis hoje online. Então, pessoas que conseguem se atualizar constantemente, sem depender de treinamento formal, elas vão se destacar no mercado. E essa habilidade de aprender por conta própria é fundamental para acompanhar as transformações da área. O segundo pilar é a autonomia técnica, mais do que conhecimento. A gente valoriza quem gosta de buscar, tá? Então, quem é, quem consegue, sem supervisão constante, ela consegue buscar soluções, consegue buscar novas metodologias ou novos frameworks para aplicar no dia a dia. Isso quer dizer que a pessoa tem que ser capaz de diagnosticar o problema, pesquisar a solução, mais uma vez, isso é um mundo muito vasto online hoje. Ela consegue avaliar as diferentes abordagens e implementar isso usando a melhor resposta, sempre comunicando isso com o time. Mais uma vez, em ambientes ágeis, essa é a proposta, entregas contínuas. A gente procura, sim, velocidade, mas a gente procura integrar o time com um único objetivo de reduzir gargalos e aumentar a eficiência. E o terceiro pilar é a proatividade. Então, a gente busca profissionais que consigam antecipar necessidades, propor soluções, tomar iniciativa, tudo isso dentro do time e em conjunto com o determinado, né, pelo grupo, mas é essencial ser proativo, tá? Mais uma vez, times ágeis, eles focam muito em autogestão, evitam a microgestão, e a gente busca pessoas que identificam pontos de melhoria, sugerem inovação, assume a responsabilidade e transforma o time com o objetivo de entregar resultado.
Bom, e aí só para poder finalizar, cada uma dessas competências ela evolui em diferentes níveis, né? Então elas começam pelo aprendizado inicial, e vão evoluindo até o ponto de chegar, na parte em que a gente consegue influenciar essas práticas e a cultura da empresa. Então aqui no Rina a gente enxerga os talentos como algo vivo, é algo que cresce com a experiência, o contexto e a colaboração entre as pessoas. Então esse modelo é o que tem orientado os nossos processos de desenvolvimento, seleção e crescimento interno para poder preparar a gente para esses desafios, mais uma vez, desse mercado que muda cada vez mais rápido. Então, bom, era mais ou menos isso que a gente tinha para compartilhar para vocês hoje, um pouco do que a nossa empresa faz, os projetos que a gente vem atuando, como que funciona o nosso processo e o que a gente valoriza, principalmente nos candidatos. E aí agora a gente preparou uma simulação de uma pergunta técnica, né? E como que a gente espera que vocês respondam, dar algumas dicas para vocês dentro disso. Eu queria saber se o Wilder está aí, que foi uma das pessoas que havia se voluntariado para a simulação, mas eu não sei se ele entrou. Acho que não. Wilder, Não sei. se você estiver presente, quiser escrever no chat, e Isso. puder abrir a sua câmera para gente, por gentileza. Bom, acho que o Wilder não conseguiu entrar, então eu vou passar para a próxima pessoa, que é o Leonardo Alves. Leonardo está aí? Leonardo está aqui, dando a Coloca. permissão para ele. Oi, pessoal, bom Leonardo, dia, tô aqui. tudo bem, Leonardo? Obrigado pela Tudo participação. bem, Vinícius? Eu que Bom, bom agradeço dia, a sim. oportunidade. Bom dia, Edgar, bom dia, Karine, bom dia, Oi, pessoal. Leonardo, bom dia, prazer. Obrigada aí por ter se voluntariado para essa simulação. A gente preparou aqui uma pergunta para você poder responder. Eu vou deixar o Edgar, né, como o nosso gestor técnico, conduzir essa parte, tá bom? Perfeito. Opa, você consegue me ouvir bem? Sim, consigo sim, Edgar. Pronto. Então, a gente tem um dado com mais de 100 mil, a gente tem um dado, a gente tem um banco de dados, né? A gente tem, na verdade, um conjunto de bancos de dados e fotos e vídeos de mais de 100 mil relatórios de inspeção, tá? Mais uma vez, o RINA trabalha com inspeção de equipamentos. E essas informações, elas estão variadas, estão em vários locais, vários tipos de banco de dados, tem foto, tem OneDrive, e elas estão totalmente desorganizadas, tá? A Sim, gente tem as tabelas, tá? Estão em bancos de dados, mas a gente também tem arquivo em PDF, com os resultados. E em alguns locais, a gente tem informações dos principais problemas que encontramos nos equipamentos. Qual seria o passo a passo que você tomaria para extrair essas informações, que elas estão desorganizadas, e fornecer insight tanto para os nossos inspetores quanto para os nossos gestores? Eu notei que você gosta da área de dados, né? Então, por sim, isso que a gente quer entender como é que você faria para nos ajudar nesse problema. perfeito. A princípio, eu vejo que essa vasta quantidade de dados é praticamente impossível de você analisá-los sem, antes de tudo, organizar. Então, padronizar e organizar esses dados, acredito que seria a minha primeira ação. Separando por, por áreas e igualando eles, por exemplo, os dados de uma determinada seção, agruparia eles juntos. Como são muitos dados, não cheguei a tratar ainda com essa quantidade. Eu perguntaria e iria atrás também de direcionamentos de como tratar essa grande quantidade de dados, visto que seria um novo desafio para mim. E deixa eu ver se eu esqueci de responder alguma pergunta.
Depois E que com você relação aos PD, analisou os dados, qual seria o próximo passo? perfeito. Depois da análise e do tratamento dos dados, nós começaríamos a buscar as informações e o gestor está interessado, o cliente está interessado. Acredito que essa seria a minha segunda ação. Ok, em termos de ferramentas, para ajudar a gerar esses insights, quais ferramentas você utiliza ou quais você acha que nós deveríamos utilizar? Confesso que relacionado às ferramentas, não estou tão atualizado, então perguntaria aos gestores quais seriam as ferramentas que eles estão utilizando para tratar com dados tão grandes, uma vez que é diferente você utilizar ferramentas para tratar dados menores em projetos acadêmicos e essas ferramentas em dados maiores, né? Acredito que eu perguntaria ao gestor e iria atrás Uhum. também na internet qual seria a Ok, melhor opção. ok. E por fim, como é que você imagina que a gente deveria mostrar os resultados tanto para os nossos inspetores como para os gestores? Perfeito, excelente. Esses dias eu tive acesso à ferramenta Streamlit em projetos acadêmicos e ela possibilita uma visualização bem, como posso dizer, simples para o gestor. Transforma vários diversos dados, tabelas, em um dashboard interativo, fácil, de fácil entendimento, até porque, na maioria das vezes, o cliente não é da área, então, se a gente apresentar dados da forma que a gente entende, mas eles não, por exemplo, não vai ser tão útil todo esse trabalho. Então, seria essencial apresentar um dashboard simples que o cliente possa entender o que os dados estão significando. Karine, você gostaria de complementar? Porque se você deixar, eu vou fazer pergunta aqui até esperar o tempo, tá? Não, eu tenho alguns comentários. Primeiro, Leonardo, muito obrigada por ter topado e participar da simulação. Acho que tem que ter bastante interesse no tema, né, para poder se colocar aí à frente das pessoas para poder responder. Então, meus parabéns. Queria Ah, eu falar que que agradeço a a sua oportunidade. resposta foi muito legal, assim, porque mostrou o seu compromisso em, de fato, buscar entender aquilo que você não sabe, né? Então, você não se limitou, você mostrou o seu compromisso, né, em saber mais e, de fato, buscar uma pessoa ali que fosse uma referência ali para você dentro da sua equipe, que pudesse te apoiar. Então, eu acho isso uma postura muito legal, muito importante, algo que com certeza a gente valoriza. Prestou bastante atenção aí no que a gente falou. Parabéns aí pela sua postura também. E aí, Edgar, antes da gente mostrar, né, um pouquinho ali daquele passo a passo que você montou, algumas pessoas no chat fizeram alguns comentários. Queria abrir também, né, caso alguém queira abrir o microfone, dar algum comentário. Não sei se alguém quer complementar algum ponto aí que o Léo trouxe. Alguém gostaria de contribuir? Exatamente, pessoal. Eu gostaria só de pedir que quem quiser fazer alguma pergunta, só para levantar a mão Isso, aqui por no favor. aplicativo, e aí a gente consegue então identificar. Organizar. Exatamente. Perfeito. Temos aqui o Ícaro. Olá, Oi, pessoal. Ícaro. Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Eu queria parabenizar primeiro o Léo aí, se colocar numa situação como essa não é fácil, né? Boas respostas aí. É, eu estava aqui, né? Pediram para contribuir, eu estava aqui pensando em como estruturar essa questão dessa análise. Eu acredito que uma base muito importante, né? Pelo que eu vi que o Edgar falou, seria primeiro entender esses relatórios, como eles são, né? São tabelas, estão estruturados, tem a mesma estrutura, né? Ali similar, para que eu pudesse talvez depois aglomerar, né? Clusterizar isso por alguma, né? Uma granularidade específica que eles tenham, né, para que eu pudesse, sim, depois disso, organizar. Eu, particularmente, eu usaria o Python, acho que é a linguagem mais confortável para
tratar uma quantidade de dados como essa e mais amigável também. Eu gosto de SQL, eu vi com algumas pessoas, tem muitos dados numéricos, SQL basta. Pô, eu gosto do SQL também, mas o Python ele tem o melhor dos dois mundos, né? Tanto para tratar dados, né, quantitativos quanto qualitativos. Então, eu iria para o Python pela volume de dados, né? E muito provavelmente em PDF a desestruturação que vai estar, né? Então, eu acredito que esse seria o primeiro passo, tá, Edgar, para uma abordagem inicial e Boa. seguir, né, desenvolvendo essa metodologia. E depois disso organizado, aí eu avaliaria com relação ao que o cliente deseja, né? Poderia ir para um Microsoft Fabric com seus data lakes ali, com esses dados já estruturados, uma, uma estrutura de medalha, um caso, né, esse fosse uma estrutura ali de bronze, prata e ouro, com a modelagem, né, necessária, seja lá esquema estrela ou qualquer uma outra que os dados venham a proporcionar de serem feitos. Eu acredito que essa seria a melhor abordagem, né? A ferramenta de visualização de dados aí seria a mais confortável para o cliente, poderia ser um Looker Studio, poderia ser um Power BI, um Tableau, né? Nessa questão, eu acredito que a gente sempre, eu mesmo, né, sempre opto por deixar o cliente bem à vontade para escolher a forma como ele quer visualizar e eu vou me adaptar a isso. Eu tenho mais experiência com Power BI, lógico, acho que é a ferramenta que a maioria aqui tem mais vivência, né? Mas recentemente eu entrei num projeto que o cara queria no Looker. Eu nunca tinha usado o Looker, então vamos embora. Aí, né, mas a gente usa a internet, como você falou, inteligência artificial, como o Leonardo muito bem pontuou, né, para estar entendendo melhor como fazer essas novas tecnologias que a gente não conhece. Eu acho que seria isso. Muito Obrigada, bom. Ícaro. De nada. Edgar, você quer trazer agora um pouquinho dos pontos aí que você separou para poder abordar aí Então, esse vamos tema? lá. Então, vamos lá. Parabéns aos dois, tá, pelas respostas. Então, só deixar claro para essa questão da simulação, geralmente, não é, Karina? A gente tem muito mais pontos que a gente avalia e essa entrevista, ela é feita também com outros profissionais, mas eu trouxe, assim, de maneira bem básica, tá? Uma estrutura de Uhum. resposta que a gente espera ouvir do candidato. Então, mais uma vez, para o pessoal de soft skills, está aí. O primeiro passo é se planejar, é fazer análise do problema, e isso envolve, tá? Conversar com o time. Então, fazer reuniões para discutir bem o problema antes de se escolher as linguagens que vão ser utilizadas, seja Python, tem muita gente usando SQL, como já foi apontado aí, ou qualquer outra ferramenta. Então, o primeiro ponto é sim planejar, discutir, analisar a situação, depois escolher a melhor tecnologia. No RINA, por ser uma empresa muito grande, uma multinacional, a gente precisa estabelecer algumas diretrizes. Uma delas nós somos uma empresa que utiliza todas as ferramentas da Microsoft, então existem algumas diretrizes a serem seguidas. Então, exemplo, vocês apontaram aí, pode ser o Power BI da Microsoft ou pode ser o outro da Microsoft. Até o, o segundo que ainda até falou. Terceiro, aí sim, só depois que a gente discutir o problema, escolher essas ferramentas, né, que a gente vai limpar os dados e organizar, antes mesmo de sair programando, então tem que definir quais são os tipos de dados, tem que limpar, tem que organizar, isso aqui é PDF, isso aqui é banco de dados, isso aqui é foto. Aí vamos para análise de dados, com base na stack escolhida, então se for Python, precisa programar, precisa definir quais são os modelos. Se for vídeo, né, no caso do projeto Mantis, então precisa escolher um bom algoritmo, que é aquele IOLO. A partir disso, é feita a geração dos insights, com base na análise dos dados. Mais uma vez, discute-se com o time se isso faz ou não faz sentido. A gente costuma envolver o pessoal de campo, então a gente espera que vocês tenham essa visão, não é só aqui do lado de cá, né,
A gente brinca muito que quem está do lado de cá, né, do laptop, precisa também conhecer o pessoal de campo. Então, tem que chamar o pessoal de campo para discutir esses insights e, por fim, apresentar esses resultados. Eu gostei muito da frase de um deles, que diz que a gente tem que discutir isso com o cliente. Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente discute resultado, mas a apresentação depende muito da forma com que o cliente ele define. Mais uma vez, estamos aqui todos para prover soluções para os clientes, no âmbito de engenharia, tecnologia e de inovação. Karine, mais uma vez, assim, eu poderia falar para caramba, mas em tese, esses 6 pontos que a Tá gente espera ouvir ótimo. lá dos clientes, tá? Muito obrigada, Edgar. Bom, era mais ou menos isso, pessoal, que a gente tinha programado para hoje. A gente tem aí 9 minutinhos, 8 agora. Eu queria deixar esse espaço para a gente poder responder algumas perguntas. Então, eu vi agora que já tem algumas aqui no chat. É, a primeira pergunta é do Charles de Souza. Esse sistema de alerta, baseado nos dados fornecidos pela Petrobras, é processado por meio de algum sistema de mensageria, como Kafka ou RabbitMQ, não sei se é assim que fala. Além disso, quais tecnologias vocês utilizam no desenvolvimento dos produtos e serviços do Rina? Boa. Olha só, Charles, essa aplicação desktop, então não tem serviço de mensageria, até você das suas sugestões, mas dentro do Rina, a gente procura desenvolver todas as ferramentas com base no pacote da Microsoft. Então, se fosse para utilizar, a gente iria utilizar o Microsoft PubSub, que é o serviço de mensageria dele. Mas, mais uma vez, a gente discutiu isso muito com o time, tá? Perfeito. Bom, vamos aqui então. Tem algumas perguntas falando sobre se a empresa possui vagas de estágio, se tem vagas para júnior ou pleno. Sim, a gente trabalha com estagiários. A maioria das nossas vagas de estágio fica aqui no Rio de Janeiro. A gente também tem algumas oportunidades em Macaé e São Paulo, principalmente. Essas são hoje as principais regiões para onde a gente contrata estágio. E sim, a gente tem vagas de júnior e pleno também. As nossas vagas hoje, quando vocês forem lá depois explorar um pouquinho do nosso site de carreiras, a gente tem algumas vagas em aberto para tecnologia e a gente está aberto para diferentes níveis de senioridade. Então, a gente considera, sim, perfis mais júniores, tá bom? Algumas pessoas falaram para a gente falar um pouco mais de soft skill, mas acho que a gente abordou, né, naquele slide das competências. O Arthur perguntou, Edgar, se a gente hoje utiliza Scrum no Rina. Sim, utilizamos todos os dias e nós valorizamos sociedades que possuem algum tipo de experiência, pode ser tanto acadêmica, né, você ser empresa júniores, quanto pode ser projeto pessoal, tá? Perfeito. É, a Scarlett perguntou: vocês têm vagas para estágio em tecnologia? A partir de qual período na faculdade o candidato será considerado? A gente tem hoje estagiários atuando, se eu não me engano, principalmente na área de dados. A princípio, a gente não tem vagas em aberto para esse perfil no momento, mas fica de olho, no nosso site, porque sempre pode surgir. E a partir de qual período, na verdade, varia. A gente sempre busca estágios aí, pessoas com pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, né? O tempo máximo de estágio são 2 anos. Então, a ideia é que você tenha aí 1 ano e meio, dois, para se formar, para conseguir fazer esse período de estágio com a gente. O Maxwell perguntou: acreditam que hoje as empresas estão super criteriosas para a contratação de júnior? Eu acho que depende muito das empresas, né, Maxwell? Eu acho que acaba que você vai lá ver, né, o perfil, ele é júnior, mas acaba pedindo vários conhecimentos muito avançados em determinados tópicos ou experiência de muitos anos, isso não faz muito sentido. Eu acho que isso pode, sim, isso tem acontecido em alguma maneira. Mas eu acho que o importante é destacar, né, como que a gente funciona aqui no Rina, que a gente tem flexibilidade para poder entender o momento e a experiência de cada um. E isso sempre é levado em conta durante o processo seletivo e durante a jornada das pessoas aqui também, para poder garantir que tenha-se uma trilha, né, de desenvolvimento adequada para a experiência e o momento daquele profissional.
A Rairima, desculpa se eu não pronunciei certo, mas a Rai, vou colocar assim, perguntou: as competências técnicas apresentadas também se aplicam à área de Marine em relação a linguagens novas e tecnologias de forma independente? Bom, o Edgar trouxe bem específico, falando, né, deu alguns exemplos, né, ali para desenvolvedores e para o pessoal de dados. Então, eu não sei se aplica diretamente, até porque hoje, né, na nossa área de Marine, por exemplo, a gente tem a área de aprovação de planos, né, que é uma área um pouco mais técnica e aí requer conhecimentos um pouco mais um pouco mais específicos nessa área. Mas eu diria que, de todo modo, é importante sim você estar sempre atualizado em relação a novas tecnologias e tecnologias e linguagens, sim. É, vamos ver o que mais. Podemos compartilhar nosso LinkedIn? Pode, Ícaro, fica à vontade. O Felipe perguntou: os projetos de visão computacional é com OpenCV, Edgar? Sim, são sim, inclusive, está no site da PUC-Rio. Depois eu posso mandar um. Legal. O William perguntou: quanto é valorizado saber Python? Você está no mudo, Edgar. Opa, desculpa, pessoal. Então, Karine, depende da vaga, tá? Se for uma vaga para cientista de dados, o time de dados, sim, é bastante valorizado. Se for uma vaga para desenvolvedor web júnior, nem tanto. Aí, mais uma vez, depende da vaga. O bom, pessoal, é sempre estar atualizado para a vaga ter atendido. É isso que a gente recomenda. Perfeito. A Andressa perguntou: qual habilidade é mais valorizada para uma pessoa que está migrando de área para a área de dados, principalmente? Acho que eu e o Edgar a gente pode responder juntos essa, para o Edgar falar um pouquinho mais da área de dados em específico e eu falo sobre a questão de transição de carreira como um todo. Eu acho que é muito importante, batendo mais uma vez na tecla, de se manter atualizado, né? Se você está fazendo uma migração de carreira, né, você precisa estar bastante ciente, né, do que o mercado está praticando para aquela área que você quer entrar. Então, fazendo cursos, se atualizando, estudando, né, para poder garantir ali que você tenha uma bagagem teórica para poder adentrar aquele novo rumo profissional. O que você acha, Edgar, para falando da parte de dados? O que é importante da pessoa Então, é ter isso mesmo. conhecimento? Então, mais uma vez, né, buscar linguagens mais recentes, Python, buscar maneiras de se mostrar os dados, né, de se visualizar, seja Power BI, Microsoft Fabric, lá no nosso caso. Eu não sei se você consegue mostrar aquele slide, aí, mas focar naquele slide das competências, tá? Então, é, conhecimento técnico, uma boa experiência, acho que é esse slide número 4. Aquele conjunto de competências que nós estamos buscando. Isso, é isso aí. Então, No acho que é final, bastante focar nisso, né, nesses pontos, né, Edgar? Perfeito. sim. É, Próxima pergunta: quais habilidades-chave? A Larissa perguntou: quais habilidades-chave que vocês consideram importantes quando buscam por um desenvolvedor front-end júnior? Então, Karine, esse acho que a gente pode até copiar e colar o link da vaga. Se não me engano, tem uma vaga aberta, não tem? Para A gente tem Dev uma vaga de Júnior? desenvolvedor back-end, Ah, não back-end, né? front-end. Tá, mas vamos lá. Se for front-end, júnior, web, JavaScript, vivência em banco de dados, vivência em times ágeis, metodologia Scrum, capacidade de aprender sozinho, tá? E no caso específico de front-end, o básico de deploy, tá? Então, o básico de GitHub, o básico de fazer deploy em servidor Linux, o básico de versão de código, e por aí vai. Perfeito. Bom, pessoal, tinha mais algumas perguntas, mas acho que a gente conseguiu englobar bastante coisa aí no que a gente trouxe. Eu quero agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo. Eu vou deixar aqui no chat o meu LinkedIn e o do Edgar, né, para a gente poder se conectar aí depois. E caso vocês queiram também acompanhar um pouquinho do que a gente posta sobre o Rina, eu vou tentar colocar aqui. Junto também no nosso site de carreiras para vocês poderem ver quais que são as vagas que a gente tem aberto hoje.
Ué, não tá abrindo aqui o Zoom. Ah. Ih, Conseguiu, Karine? Não cons- Bom, enquanto a Karine vai colando aí o link pra gente, pessoal, Oi, gente. Eu acabei caindo do meu. Não sei o que que aconteceu. Ah, não, acho que voltou. pronto. Eu vou deixar aqui só os links, né, que eu falei que eu ia deixar no chat. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês hoje. Vinícius, algum ponto aí para complementar? o pessoal vai receber, então, nos próximos dias um link, um e-mail com um link para essa gravação de hoje. E agradecer a participação de todos e fiquem ligados na Joiners, onde a gente vai postar, então, as próximas vagas do RINA para vocês. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Karine. Obrigado, Pessoal, muito Edgar. obrigado aí e para vocês um bom Obrigada pela dia, hein? oportunidade. Obrigada, Até gente. Tchau, mais. Tchau, tchau. Bom tchau. dia.